Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo. Nesta primeira edição de 2017, estou aqui nas presenças do editor de esportes Ângelo Verotti e do repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é um prazer estar aqui de volta, mais um aninho. É isso aí, tudo bem, graças a Deus. Maravilha, então vamos aos destaques do programa de hoje. Santo André é goleado pelo São Paulo em confronto polêmico. São Bernardo faz 3-1 no Audax e volta a vencer no Paulistão. Gol de Jô dá vitória ao Corinthians sobre o Santos. São Caetano supera Batatais e retoma a liderança da Série A2. Bom, e vamos começar esse programa de hoje falando da derrota do Santo André para o São Paulo, na estreia do técnico Sérgio Soares, 4-1 para o São Paulo, um clássico polêmico, né? Clássico não, né? Um duelo polêmico realizado no estádio do Morumbi. Fattori, começando por você. O que você pode falar desse jogo São Paulo 4, Santo André 1, algumas... como é que a gente pode dizer? Algumas polêmicas, né, do árbitro Luiz Flávio de Oliveira. A gente tem que separar o jogo de duas formas, né? Primeiro, os lances que, na minha opinião, nem polêmicos são erros grotescos mesmo. Eu acho que o impedimento com 2:13, com 4 minutos de jogo, depois um gol de mão, depois o terceiro gol de São Paulo, né? Quando o jogo estava aberto, os dois times com possibilidades de fazer o gol. São erros muito graves, né? A gente está acostumado a arbitragem é aquela coisa, é um momento ali de decisão que o árbitro tem que tomar. Só que não dá para errar dessa forma, são dois erros muito grandes, né? E analisar de uma outra forma a derrota na visão do Santo André, né? Eu acho que o Santo André se apresentou mais uma vez muito mal, alguns jogadores não estão rendendo o que era esperado, e é preocupante. O Santo André não pode se apoiar numa derrota apenas culpando os erros de arbitragem que realmente aconteceram, prejudicaram, só que o Santo André tem que se ligar porque faltam aí 5 jogos para acabar o campeonato e a campanha de Santo André mostra que o time vai brigar pelo rebaixamento, contra o rebaixamento e está cada vez pior, né? Na sua opinião, Ângelo, o Santo André parece que nesses anos ausente da Série A1 desaprendeu a jogar elite? É mais complicado jogar elite, né? Até porque o Santo André já não veio, começou, o campeonato não veio bem e agora com a estreia do Sérgio Soares nesse jogo, né? Vai ter que ajeitar essa equipe. Foi o que o Fattori falou, são 5 jogos para acabar, está na 13ª colocação. Vai dar uma complicada. Não vou falar que desaprendeu, mas não adianta, é outro nível, você tem que ter um elenco mais qualificado para você poder brigar ter o mesmo nível, né, dos principais times de São Paulo, né? E o Santo André não tem esse mesmo nível, isso aí já ficou evidente durante a competição. E eu volto a falar, o Sérgio Soares estrear logo contra um São Paulo, né, é uma coisa complicada. Vamos ver na sequência agora como é que fica, mas o que o Fattori falou, vai brigar contra o rebaixamento do Santo André agora. Alguns jogadores desse Santo André, como você disse, né, não renderam o esperado, outros ainda não tiveram chance, né? Outros jogadores que estiveram na campanha da Série A2 do ano passado, como Thiago Lício, Samuel Teran, o Diogo Borges teve algumas chances, mas são jogadores que são identificados com a torcida, com o clube e com a cidade, mas que ainda não tiveram suas oportunidades, né? E por outro lado, como eu havia citado, jogadores ainda não mostraram o que vieram, né? O Eduardo Ramos ainda muito abaixo. O que você pode dizer, Fattori? Acho que a diretoria, na hora de montar o time, ela elegeu alguns jogadores ali que seriam os pilares da equipe. E são justamente esses jogadores que não estão rendendo. Daí a complicação para o Santo André. O Cicinho, a gente sabe que é um grande jogador, só que não está jogando, né? Ele teve uma lesão de adutor, que tirou ele de 3 rodadas. Ontem ele teve outra lesão, talvez pelo tempo que ele ficou parado. Ele foi para o jogo de sacrifício, ele confidenciou para a gente que iria tomar injeção antes do jogo para suportar as dores. Enfim, é uma questão de lesão. Agora, Eduardo Ramos, sinceramente, não mostrou até agora o que veio. O Henan, que a gente esperava muito, a gente conhece o Henan do São Bernardo do ano passado, é um grande jogador. Até agora não fez uma boa partida. O Edmilson da mesma forma. Eduardo Ramos, que eu disse também, o Baraca. São jogadores que chegaram com a responsabilidade de conduzir esse time e são justamente os jogadores que não estão jogando bem. Quem está levando o time nas costas é justamente Dudu, a dupla de zaga que está indo muito bem. Então os jogadores assim que não tinha tanta, a expectativa não era grande em cima deles, são eles que estão conseguindo de alguma forma ainda manter o Santo André competitivo. Eu acho que o Sérgio vai ter muito trabalho pela frente. Eu acho que ele deve estar pensando já nisso, dar vitalidade para esse time. Eu acho que vai ter que colocar jogadores mais jovens, sacar os jogadores que não estão atuando bem, fazer um time mais novo para dar um time mais intensidade para o time. E daí eu acho que tem que entrar Guilherme Garresch, que não tem como ficar fora desse time, o próprio Thiago Ulisses. Eu acho que são jogadores que o Santo André precisa pensar em utilizar, porque daqui a pouco o campeonato acaba. A gente tem uma revelação, o Santo André tem uma revelação que é o David da base. Os 4 grandes estão atrás do jogador, 2 já fizeram proposta oficial e o Santo André não foi para jogar. Então acho que o Sérgio deve ter essa semana para trabalhar e tomar as decisões nesse sentido. Acho que dá mais vitalidade para esse time. E trocando um Sérgio por outro,
indo para São Bernardo, para o Sérgio Vieira, né, técnico português do Tigre. O São Bernardo venceu o Audax por 3-1. O São Bernardo voltou a vencer nesse Paulistão, né, coisa que não fazia há 2 rodadas. E, entre aspas, salvou a pele do português, né, Gelão? O que você pode dizer dessa vitória do São Bernardo por 3-1? Embora o Sérgio Vieira estivesse falando, como falou para o nosso jornal, que essa história de resultado imediato, tudo que ele não acredita nisso, que isso aí acaba complicando, não tem jeito, é imediatismo mesmo no futebol brasileiro. Vinha de 2 derrotas, eu acho que se não tivesse perdido, estaria fora, já não iria continuar, porque não adianta. A diretoria quer resultado, o torcedor quer resultado e o time tinha que melhorar nesse campeonato. Isso aí é fato. E uma boa vitória por 3-1 sobre o Audax. Dá uma tranquilidade agora para a sequência da próxima rodada, até a próxima rodada, né? Não quer dizer que o Sérgio Vieira está tranquilo agora na situação. Dá um alívio até a próxima rodada. Vai pegar na próxima semana para complicar o Santos já. Então já vem com o Santos também, que está pressionado pelos resultados, vem de uma derrota no Clássico. Então é um campeonato de alto nível, não tem jogo fácil, né? A cada rodada, você se livra com o Audax, consegue fazer um bom jogo, uma boa vitória, você vai pegar um Santos na próxima rodada. Então vai ter que se superar de novo e vamos ver como é que fica, mas não vai ser fácil não. Um Paulistão bastante ingrato esse ano, né, Fattori? Um Paulistão que com poucas rodadas, que aquela coisa, né? Um jogador às vezes se machuca, não dá tempo dele se recuperar a tempo. O São Bernardo, por exemplo, algumas posições não conseguiu ter bom rendimento. Por exemplo, a lateral esquerda, o Breno e o Paulo Henrique não deram certo ainda, tanto que o Sérgio Vieira já improvisou o Eduardo por ali. Não improvisou porque o Eduardo joga nas 2 laterais, mas teve que jogar por ali. Tanto que ele colocou o Vinícius Quis na lateral direita, colocou o Braga ali pela primeira vez no meio de campo, sacou o Rafael Costa. Depois o Rafael Costa entrou no segundo tempo, fez um belo gol. O terceiro gol do São Bernardo foi um bonito gol. E o Edno chamando mais uma vez a responsabilidade para si, né? Ele que abriu o placar. Fala um pouquinho o que você achou desse jogo do São Bernardo, Fattori. Aquilo que a gente falou do Santo André está acontecendo no São Bernardo. O Edno foi contratado justamente para ser esse jogador do São Bernardo e ele está sendo, né? Fez um gol muito bonito de extrema dificuldade, apesar de estar ali cara a cara goleiro, mas ele não estava nem vendo o gol. Enfim, ele mostrou bastante qualidade e ele está sendo justamente esse jogador de referência. O São Bernardo apertou, ele joga uma bola no Edno, que ele sofre uma falta, ele faz o pivô, ele consegue, mesmo às vezes sozinho, o Alterson volta bastante, enfim, ali ele consegue incomodar a defesa adversária. Assisti o jogo, eu acho que o Braga foi muito bem, marcando, chegando, chutando, concluindo. Como o Ângelo disse, o Sérgio Vieira, ele estava mesmo, era um jogo decisivo para a continuidade do trabalho. A gente não gosta dessa coisa de ter que demitir, enfim, o São Bernardo também certamente não gostaria de acontecer isso. Só que o campeonato está acontecendo com o Santo André, tem que reagir, o campeonato é muito curto e se você não tem uma decisão, uma mudança, acaba ficando pelo caminho. Mas é uma vitória muito importante para o São Bernardo, não só em relação ao rebaixamento, mas também uma possível classificação. O grupo do São Bernardo está muito equilibrado, né? Então acho que o São Bernardo fez a lição de casa muito bem feita e agora contra o Santos é aquela coisa, né? Um pontinho já, apesar de ser em casa, um pontinho já é um bom resultado para o São Bernardo. Eu acho que para o Sérgio Vieira complica ainda mais porque o São Bernardo vai disputar a Série D do Brasileiro, né? Então ele tem que mostrar um bom trabalho agora no Paulista, né? Fazer esse time render, até porque, claro, vão ter reposições, vão vir reforços. Mas ele tem que fazer esse time render, ele tem que mostrar um bom trabalho para ele poder ter se garantido na Série D do Brasileiro, né? Porque apesar de ter contrato tudo, chega depois, não deu certo, é tchau e vamos buscar outro treinador. Então ele tem que mostrar esse time, fazer esse time render, né? Sem dúvida, o planejamento do São Bernardo é um planejamento um pouco mais longo, né? Visando realmente a Série D, o Sérgio Vieira está incluso nesse processo todo, mas é óbvio que resultado nessa altura do Campeonato Paulista é primordial. E então São Bernardo 3, Audax 1, jogo realizado no estádio 1º de Maio, que teve até bom público, né? Superou aí as 3.000 pessoas e São Bernardo agora, como o Ângelo disse, pega o Santos na próxima rodada. Falando um pouquinho então do Peixe, né, que perdeu o clássico contra o Corinthians, 1-0, o Jô mais uma vez sendo decisivo num clássico, né, Gelão? Assim como tinha sido já contra o Palmeiras. O Jô ele chegou a perder a posição em 2 jogos ali, o Carille acabou tirando ele, mas ele voltou, já fez os gols, já mostrou que merece um lugar na equipe, né? Vai garantindo a vitória para o Corinthians é um time que está se acertando ainda, não adianta o torcedor se empolgar, apesar da liderança do Campeonato Paulista, é um time que está se dando bem, mas eu acho que o nível ali ainda está, os times também estão se acertando, que nem o Palmeiras está priorizando, vai precisar da Libertadores, o Santos também está jogando Libertadores,
mas é um time que está se acertando ali o Corinthians ainda, entendeu? Não dá para você se empolgar com esse jogo que o Corinthians está mostrando, entendeu? Vamos ver para a sequência do Paulista, até para a fase final do Paulista, e já pensando na Copa do Brasil e no Brasileiro, né? A Copa do Brasil está jogando já e no Brasileiro, mas o Corinthians não tem feito boas atuações. O Corinthians está conseguindo aquele 1-0, aquela vitória choradinha ali, mas é um time que não empolga, né? Realmente, a própria torcida do Corinthians tem muito receio para falar do Corinthians, né? A gente vê os torcedores, os corintianos próximos da gente, principalmente aqui na redação, todo mundo muito descrente no Corinthians. O Corinthians joga feio, né, Fator? Não é um futebol bonito. Tem jogado pelo resultado, como o Ângelo disse, né? 1-0, o Corinthians tem conseguido os resultados, mas não tem convencido, né? O importante, né, disse, de imediato o resultado é importante, é óbvio. Só que pensando na temporada, nos desafios que o Corinthians vai ter durante o ano, o Corinthians precisa conseguir uma evolução. Talvez a entrada do Jadson, a gente sabe que o Jadson, pela qualidade do futebol brasileiro hoje, ele é acima da média. Então eu acredito que ele, entrando nesse time bem fisicamente, ele vai conseguir ali dar um padrão melhor, principalmente da parte da ofensiva, né? E agora vamos esperar como que o Carille também vai absorver as críticas. Por enquanto ele está indo bem, né? Mas vamos ver como que durante a temporada como ele vai conseguir conduzir o trabalho. A gente sabe que é muito difícil ter um técnico jovem à frente de uma equipe tão grande quanto o Corinthians, né? E o Santos, incrivelmente, ou não tão incrivelmente assim, por causa dos desfalques que tem tido nas últimas rodadas, muito instável, né, Ângelo? O Santos está instável, o Santos vinha com desfalque do Ricardo Oliveira, o próprio Lucas Lima, que não está jogando. Ele deu uma decaída, é natural, não dá para se manter em alto nível o tempo todo. Então tem aquela irregularidade, quer dizer, dá uma oscilada, né? E o Santos aconteceu isso, está acontecendo isso. É ruim que é numa fase que o Santos, na quinta-feira, está na Copa Libertadores, já contra o Sport Cristal fora em Lima. E então o Santos vem num momento meio complicado e numa véspera de sair da Libertadores. Eu acho que o Santos, a partir do momento do retorno do Lucas Lima, o Ricardo Oliveira recuperando a forma que ele estava, porque ficou muito tempo afastado, o Santos tende a melhorar e a voltar a jogar em alto nível. Mas nesse período aí, que infelizmente vai pegar o começo da Libertadores, o torcedor vai sofrer ali para ver o time jogando bem, hein? É verdade. E quem também estreia na Libertadores essa semana é o Palmeiras, né? Que vai até a Argentina enfrentar o Atlético Tucumã. O Palmeiras venceu o Red Bull por 3-1 na sexta-feira. Fator, e o Palmeiras está pronto para começar essa Libertadores? Acho que pronto, com 2 meses de trabalho, nenhum time tá, né? Mas acho que o Palmeiras ganha na qualidade técnica dos seus jogadores, né? O time é muito forte, principalmente do meio para frente, tem muita opção. E eu acho que o trabalho que o Eduardo tem feito é justamente colocar quem está melhor para jogar, mas a gente sabe que o Borja, por exemplo, ele veio para ser titular. Então ele vai ter que arrumar um espaço para ele jogar, né? E eu acho que o Palmeiras é um time que não está pronto ainda. Algumas peças chegaram, se juntaram. Sente muita falta do Tietê, que apesar de ser um jogador pouco falado, é um jogador que faz muita falta. Só que o Palmeiras, pela qualidade técnica dos seus jogadores, ele é favorito em qualquer partida que ele disputar esse ano contra qualquer adversário. Então o Palmeiras tem um time muito forte, só que tem que fazer esse time se tornar, ganhar conjunto e se tornar um time mesmo, competitivo, um time aguerrido. Hoje a gente vê que a qualidade de alguns jogadores tem sobressaído e o Palmeiras está conseguindo ganhar os jogos, né? Mas acho que ainda dá para esperar um pouco mais do Palmeiras daqui para frente. A gente viu o Borja fazendo mais um gol nessa vitória por 3-1 sobre o Red Bull. O Palmeiras já tem pelo menos um norte, tem uma espinha dorsal já com certeza formada desde o ano passado, mesmo com a saída do Gabriel Jesus e com a lesão do Moisés. Mas o Palmeiras pelo menos já tem um caminho a seguir, né, Ângelo? O Palmeiras já tem um caminho a seguir. O Palmeiras, o Fator está falando que o Palmeiras é um time muito forte. Acho que é o melhor elenco do Brasil. Não é à toa que é o atual campeão brasileiro e se reforçou, é claro, perdeu o Gabriel Jesus, que nem você falou, mas é um time fortíssimo, a própria chegada do Borja, que fez 2 gols em 2 jogos. Então o Palmeiras ele chega forte. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao trabalho do Eduardo Batista. Eu acho que ele tem que mostrar ainda um pouquinho mais de qualidade ali. Ele deveria ter mostrado, né, para substituir o Cuca no Palmeiras, né? Mas a diretoria apostou, acho que ele vai conseguir fazer esse time jogar bem, entendeu? Mas não tem ido mal, a qualidade do elenco é muito forte, então se conseguir estar esse conjuntinho mesmo, o Palmeiras eu acho que é o favorito, não só na Libertadores, mas inclusive no Brasileiro de novo, para chegar ao Bi agora, nesse ano aqui, o Palmeiras é totalmente favorito. É isso aí, Palmeiras que estreia então na quarta-feira lá em Tucumã contra o Atlético e
enfim, vamos ver o que o Verdão vai fazer nessa Libertadores. E mudando o assunto para a Série A2, né, a gente tem os dois times do Grande ABC muito bem posicionados na divisão de acesso do Campeonato Paulista. Começando pelo São Caetano, que venceu o Batatais por 2-0, ali com um golaço do Carlão de bicicleta. São Caetano de volta à liderança, Fattori. O São Caetano realmente sofreu alguns desfalques nas últimas rodadas e acabou oscilando um pouco, mas ontem teve uma certa dificuldade e aí o Carlão achou um gol espetacular de bicicleta, raríssimo, porque ele pegou muito bem na bola. E aí acabou abrindo caminho para a vitória, uma vitória importante que reafirma o São Caetano, devolve a confiança, deixa o time está bem desde o início, oscilou quando perdeu algumas peças, a gente falou, né, o time de formação, você perde 2, 3 jogadores ali, acaba realmente encontrando uma dificuldade, mas São Caetano mostra que é um time que certamente vai brigar pelas 4 vagas nas semifinais e também tem grandes chances de conseguir o acesso. Esperemos que o São Caetano não faça como nas últimas temporadas, a gente sabe o que aconteceu, o São Caetano sempre faz boas campanhas, depois, na onde precisa, acaba não conseguindo o êxito, mas talvez seja a última tentativa do Martins, né? Ele tem que fazer o time ganhar esse corpo durante a fase de classificação e depois ganhar ali força também nas fases decisivas, né? Antes de eu chamar o comentário do Ângelo, vocês vão acompanhar aí uma montagem que a TV Azulão fez, né, falando que o gol do Carlão merece concorrer ao prêmio Puskás de melhor gol do ano no fim de melhor gol do ano, né, no prêmio da FIFA. Você tá acompanhando aí. Enquanto isso, Angelão, o Azulão venceu mais uma. O Azulão vem forte, né? Nos últimos 2 anos o Azulão vem forte com o Martins. É um time que durante competições se mostra favoritíssimo, dificilmente perde, mas chega na hora da decisão, que é ali que dá o azulão amarela, né, na verdade. Foi o que o Fattori falou, espero que o time dessa vez, se classificando, consiga provar ali, mostrar que, nós somos um time de chegada, de novo, nós somos um time de chegada, um time que consegue conquistar nossos objetivos e conquiste o acesso, né, que é isso que a gente espera. Tem algumas oscilações por causa de contusão, não adianta, você tira uma peça, já você pode modificar muito o esquema tático, a forma de jogar da equipe, não tem jeito. Mas ele vai se encontrando. E eu acho que é o favorito, está entre os favoritos para conquistar o acesso. Mas vamos ver se não vai amarelar na fase final, né? Sem dúvida. E outro que desponta entre os favoritos é o Água Santa, né? Que foi a Mogi Mirim, venceu o time da casa por 3-1. Incrivelmente, o Mogi, né? Que acabou de ser relegado da Série A1, agora já está em 19º lugar, né? Quase caindo já para a Série A3. Então, uma vitória importante do Água Santa, que aparece ali na 3ª colocação. E o Jorginho parece que está acertando esse time do Água Santa, né, Fattori? O Jorginho conhece muito, né? Acho que não só dentro do campo, mas fora. Ele montou um time muito bem. O time do Água Santa foi muito bem montado. Aquilo que a gente falou do Santo André lá no começo, né? Acho que o Jorginho, com um orçamento melhor, foi mais assertivo. Ele trouxe jogadores que estão fazendo a diferença. A maioria, na verdade, jogadores que chegaram, estão correspondendo, o Rai, enfim, o Romão, jogadores que já passaram por outras equipes, todo mundo conhece, jogadores que são bem, o nome deles é muito conhecido no interior, e o Jorginho talvez, não sei se financeiramente conseguiu convencer, ou se foi na lábia, mas ele conseguiu montar um time muito forte. O Água Santa está mostrando, ele caiu, e está mostrando que a queda não foi suficiente para baixar a moral do time. Ele está tentando se recompor rapidamente e voltar para a primeira divisão. Seria bem bacana, não só o São Caetano quanto o Água Santa subirem, quando o Santo André e o Maior ficado, teríamos 4 equipes da região na primeira divisão, que seria espetacular, mais equipes do Grande ABC do que da própria capital na primeira divisão, né? Sem dúvida, e a gente torce por isso, né? A gente, como um jornal da região, a gente é defensor do Grande ABC, a gente espera realmente que os 4 figurem ali na elite, né, Angelão? Seria sensacional você ter os 4 clubes da região jogando lá com os grandes ali, não sabendo nem ter que torcer para todos ali, né? Torcer para os 4 se darem bem, seria uma coisa sensacional. Eu acho que o Água Santa ali vem bem, ele vinha brigando com o São Caetano pela liderança, chegou, ocupou o primeiro posto, depois caiu para o 4º lugar, 2, 3 rodadas, e agora está em 3º. Tem um Ricardo ali no meio atrapalhando um pouquinho, mas acho que São Caetano e Água Santa vão estar entre os semifinalistas com certeza, estou achando. Então é isso. Então a gente vai ficando por aqui nesse primeiro Diário Esportivo de 2017. Angelão, considerações finais? Gostaria de pedir o pessoal dar uma olhada amanhã, tem a estreia da Chapecoense na Libertadores, acho que vale aquela olhada depois de toda a tragédia que aconteceu no ano passado, a equipe estreando, vai pegar o Zulia, né, na Venezuela, time também estreante na competição. Eu acho que vale para dar uma força para esse clube brasileiro que tanto sofreu no final do ano passado. É isso aí, Fattori?
Queria fazer um convite, né, especialmente para o torcedor de Santo André, o torcedor da região que gosta bastante de futebol. A partir de hoje, mas amanhã é aberto ao público, o Santo André vai fazer uma exposição. O Santo André completa 50 anos em 2017 e armou ali no Atrium Shopping em Santo André uma loja onde expõe ali todos os seus artigos, camisas, bolas, troféus. Eu acho que vale a pena o torcedor que gosta de futebol, e especialmente o torcedor do Ramalhão. E na exposição teremos fotos também de fotógrafo do jornal, enfim, é bacana, acho que é uma exposição que vale a pena dar uma olhada. Começa amanhã para o torcedor no Atrium Shopping. Bom, então é isso. A gente agradece então a companhia nessa primeira edição de 2017 do Diário Esportivo. Então aqui os canais para que vocês possam interagir conosco, mandar pautas, sugestões, críticas e tudo mais, tá certo? Então semana que vem a gente está de volta. Uma boa semana a todos. Um abraço.